Estamos de volta com o seu Balanço Geral e nós já mostramos aqui, desde o iniciozinho do Balanço Geral de hoje, os transtornos causados pelas chuvas no interior, mas a chuva também atingiu a nossa capital. Para conversar sobre o assunto e saber mais detalhes sobre as ocorrências e trabalhos realizados aqui na capital, eu estou recebendo aqui no estúdio o Tenente Coronel Silvio Prado, que é também secretário da Defesa Social e Cidadania de Aracaju. Ele já está aqui com a gente. Muito obrigada pela presença aqui conosco. Bom te receber aqui nessa manhã de quinta-feira. Bom dia. Bom dia. Fala um pouquinho pra gente sobre essas ocorrências. Tem mais chuva prevista, né, para esta quinta-feira. Foram muitas ocorrências aqui na capital? Foram 13 ocorrências relacionadas a essas chuvas. Desde segunda-feira a gente emitiu um alerta para mais de 51 mil celulares que estão cadastrados aqui em Aracaju, informando sobre essas chuvas. É um período do ano que a gente já monitora, em outros anos já aconteceu essas chuvas fora de época, nos meses de novembro e dezembro, né, para recordar, o sul da Bahia foi assolado o ano passado por essa zona de convergência do Atlântico Sul, que anteriormente ficava ali restrita ao sul e sudeste do Brasil, e ao longo dos anos ela vem ampliando sua força para o nordeste. O ano passado a gente não foi acometido por tantas chuvas, mas esse ano ela chegou com mais força aqui no nosso estado e Aracaju não é diferente. Nós tivemos um acumulado de 125 milímetros. Para se ter uma ideia, a média histórica de novembro é de 50 milímetros, ou seja, mais do que o dobro da média histórica em apenas 72 horas, o que demandou essas 13 ocorrências, que ficou dentro do padrão de ocorrências que a Defesa Civil atende, que é a maioria relacionada à avaliação estrutural, ou seja, a avaliação de risco de estruturas, tanto de residências como de painéis de publicidade. E a Defesa Civil, em 2 casos, teve que fazer uma interdição parcial da residência, em outro caso, uma interdição total. Uma no Ponto Novo e outra no bairro Cidade Nova. Essas interdições, Tenente, as famílias elas foram destinadas para locais de parentes? Isso, a gente tem 2 tipos de alocação dessas pessoas. Nesses casos específicos, essas pessoas preferiram ir para a casa de parentes e familiares. Se não tivessem o local para ir, a Prefeitura de Aracaju iria oferecer um abrigo provisório até que aquele risco fosse eliminado e essa pessoa fosse deslocada de novo para a sua residência. É o que a gente chama de desalojamento, né? Os desalojados ficam na casa de parentes e os desabrigados é que ficam sob os cuidados da Prefeitura de Aracaju. De que maneira a Prefeitura se prepara para dar o suporte para essas famílias que terão prejuízos com esses imóveis? A gente elabora um plano de contingência, em que nada mais é do que elencar o que cada órgão da Prefeitura de Aracaju tem como função para diminuir esses impactos provocados pelas chuvas, tanto preventivamente como nas ações de resposta. Então, preventivamente, a Insurb e a Imurb são responsáveis pela limpeza de canais, drenagem urbana, de todo o arruamento de Aracaju, para que a gente aumente a resiliência da cidade. A ação social, por exemplo, a assistência social, ela tem essa função de abrigamento dessas pessoas. Então, a gente tem um contrato com empresas e aluguel, principalmente de galpões e de alocação de hotéis, para acomodar essas pessoas que eventualmente fiquem desabrigadas. São mais de 3 mil diárias que a gente tem para abrigar as pessoas que fiquem eventualmente desabrigadas, ou seja, que tenham a sua casa interditada pela Defesa Civil. E aí nós temos também a ação da Secretaria de Saúde, SMTT, para fazer desvio de trânsito em áreas em que a gente tem alagamentos, que o carro não consegue transitar, então a gente faz esse desvio. Quais são esses principais bairros e áreas que são mais atingidos aí, bairros e áreas atingidos por esses alagamentos? Nós temos 3 tipos de riscos provocados pelas chuvas, que é o risco de alagamento, inundação e deslizamento de terra. Os de alagamentos, eles são mais espalhados pela cidade. Nós temos ali a área de alagamento ali da Anísio Azevedo, Guilhermino Rezende, e nós temos um ponto ali na Rua do Acre, e esses pontos são atacados preventivamente para a limpeza da drenagem urbana e dos canais. Nós temos um de alagamento ali também no canal da Ayrton Teles, que é uma área mais vulnerável a esse alagamento, porque ele recebe toda a contribuição do centro da cidade. Então, é o primeiro ponto, a gente costuma dizer que é o sensor da cidade, que é quando ele transborda lá, quando ele está alagado é porque a chuva já foi mais volumosa. E nós temos as áreas de inundação, que é o transbordamento de rios. Então, no Jabotiana, o bairro Jabotiana é uma área de inundação, porque o rio Poxim, quando a gente tem
umas chuvas aí acima de 300 milímetros, em 72 horas aparece esse risco de transbordamento. A gente tem um sensor que mede a cota do rio para retirar essas pessoas antecipadamente quando tem risco de transbordamento do rio, e as áreas de deslizamento de terra que ficam mais concentradas aqui na zona norte de Aracaju, bairro Cidade Nova, Porto Dantas, Soledade, Bairro América. Então a gente tem esse mapeamento das áreas de risco e quando as chuvas acontecem, a gente faz esse monitoramento, dando prioridade a essas áreas de risco, porque a probabilidade de acontecer ocorrências nessas áreas de risco é muito maior e a gente tem um tempo-resposta reduzido quando acontece a ocorrência. Nós vamos colocar novamente, por gentileza, as imagens que detalham esse trabalho que a Defesa Civil tem realizado aqui na capital. O senhor pode relatar detalhes sobre essas imagens desses trabalhos? A instalação dessa lona aí a gente faz quando a gente está com o solo encharcado. Acima de 100 milímetros o solo fica encharcado, diminui sua resistência e pode acontecer um deslizamento de terra. O que é que a gente faz? Instala uma lona para impermeabilizar o solo, diminuir essa saturação do solo e evitar que ele tenha esse encharcamento. Nós fazemos também avaliação de risco estrutural nessas residências, avaliando as patologias das residências. Muitas das vezes a gente interdita uma casa porque o telhado está com risco de desabamento. Porque se ele desabar, ele pode ocasionar danos físicos àquelas pessoas. Então, às vezes, até a estrutura está boa, mas o telhado, o madeiramento do telhado não está resistindo. Apresenta risco. Está com infestação de cupins e a chuva, a força da água da chuva, ela faz com que aumente essa probabilidade de desabamento. Então, a gente retira essas pessoas antes que aconteça. Então, a gente avalia todas essas patologias para que tome a decisão administrativa de retirar ou não essas pessoas das residências. E, percorrendo a cidade, as áreas de alagamento, a gente encaminha tanto para a IMURB, para fazer a desobstrução da rede de drenagem, como também para esse MTT, que se for necessário fazer o desvio do trânsito, para que aquelas pessoas não tenham contato com essa água, acima de 1 metro de lâmina d'água. O risco que o carro fique enguiçado naquela localidade é muito grande e a pessoa vai ficar presa no veículo, tendo que aguardar um resgate por parte do Corpo de Bombeiros. Importante que as pessoas também evitem estacionar embaixo de árvores, né? Sim, essas chuvas vêm acompanhadas tanto de ventos fortes, ventos de até 60 km por hora, como também de raios. Então, os pontos onde o raio cai mais são os pontos mais altos. E, obviamente, as árvores da cidade são um dos pontos em que mais são acometidas por esses raios. E as pessoas em situações de chuvas com trovões e raios não podem se abrigar em árvores, nem muito menos colocar seus carros lá, porque pode ter esses danos materiais. Assim como também quando estiver trafegando na via. Nossas vias são bastante robustas de árvores nos seus canteiros centrais e de painéis de publicidade. E essas chuvas acompanhadas de ventos fortes e raios também podem derrubar painéis de publicidade e árvores sobre a via e ocasionar acidentes. Então as pessoas devem redobrar a atenção também quando estiverem trafegando na via. A meteorologia prevê para esta quinta-feira mais chuva aqui na capital, com volume médio aí de 20 a 40 milímetros, então o estado de alerta continua. Vamos divulgar, por gentileza, Tenente Coronel, os contatos e todas as ferramentas de alerta para a população. A Defesa Civil tem 2 tipos de contato. O contato direto, que é através do 199, que a pessoa liga e solicita uma avaliação de risco por parte da Defesa Civil. A gente costuma dizer que acionando o 199, ela não aciona apenas a Defesa Civil, ela aciona todo o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura. Se tiver uma árvore caída, a INSURB vai fazer o recolhimento daquela árvore. Se tiver uma via alagada, a SMTT vai fazer o desvio daquela via. Então é todo o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura que ela aciona através do 199. E o 40199, que a pessoa se cadastra antecipadamente para receber esses alertas da Defesa Civil e se preparar melhor para essas chuvas, principalmente as pessoas que residem em áreas de risco, redobrar esse estado de observação. Para se cadastrar no 40199 é só mandar o CEP de onde reside, que aqui em Aracaju começa com 49, e a partir desse momento, enviando o CEP para o número 40199, ela fica cadastrada, o serviço não tem custo nenhum e toda vez que a Defesa Civil tiver alguma informação de alerta com relação a chuvas intensas, ventos fortes, maré alta, encaminha para esses celulares para que as pessoas redobrem o estado de observação e acionem a Defesa Civil sempre que necessário. Tenente Coronel, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, ter aceitado o convite aí do nosso editor Cleilson Lima, trazer essas informações para a gente, esclarecendo a população, alertando e que todos os trabalhos sejam feitos para evitar os piores prejuízos e danos, né, para a população. Sim, a gente costuma dizer que a Defesa Civil somos todos nós, então a parte de veículos de imprensa que faz com que a gente consiga noticiar esses meios de comunicação para acionamento da Defesa Civil, como também a Defesa Civil é um sistema composto por todos os órgãos que a Prefeitura de Aracaju tem para agir tanto preventivamente como nas ações de resposta. Perfeito, obrigada. Bom dia.